Abençoada amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aqueles que puderem abrir as vossas Bíblias em Salmo 41. E você que está em casa, nos acompanhando por essa live, te convido também a abrir as vossas Bíblias no Salmo 41. Hoje é o nosso 7º dia da campanha Oração Gera Milagre. Hoje é o último dia da campanha, aonde nós iniciamos no início de outubro o propósito com o Senhor Jesus de estarmos fazendo culto de oração durante 7 terça-feira, onde nós estivemos reunidos aqui como igreja, onde tivemos pessoas que vieram trazer a palavra de Deus, estivemos louvando, trazendo palavra, focado em oração gera milagre, onde é um tema que o Senhor trouxe aos nossos corações, onde entendemos que quando nós nos colocamos à disposição do reino, entendemos que quando nós se lançamos na presença de Deus, buscando a face de Deus, Ele fala conosco. Então vamos ler Salmo 41. Diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau, o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, tu não te entregarás à vontade de seus inimigos, o Senhor te sustentará no leito de enfermidade, tu o restaurarás a tua cama da doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele, perecerá o seu nome? E se algum deles vem ter-me, fala coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade saindo para fora, e disso que fala. Todos os que aborrecem murmuram a um contra mim, imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tende piedade de mim, levanta-te-me para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quando a mim tu me sustentas, na minha sinceridade me puseste diante da tua face para sempre. Bendito será o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém, amém. Que esse salmo foi criado por Davi por cura. E o que a gente mais pediu durante essa campanha foi cura. Senhor, cura, Senhor, cura. Muitas vezes nós pedimos pela cura de alguém e nós não recebemos a cura de alguém. Muitas vezes oramos, suplicamos e Deus não vai nos atender, porque não está no plano de Deus. Nem tudo que pedimos Deus vai nos atender, porque Ele é Pai e Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Mas mesmo assim Ele não vai deixar de ser o Deus das nossas vidas, porque às vezes Ele vai dizer não para nós. Quando nosso pai e mãe da terra diz não para nós, eles não vão deixar de ser os nossos pais, eles vão continuar sendo os nossos pais. Então quando Deus diz não, Ele sabe o que é melhor para nós, e nem por isso Ele vai deixar de ser o nosso Deus. Vamos orar nessa noite. Deus soberano, Tu és tremendo e és santo, Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Espírito Santo. Fique à vontade. Nós estamos aqui reunidos para o Senhor Jesus. Estamos aqui para cultuar o Teu santo nome, engrandecer, Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, buscando a Tua face. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de podermos buscar e orar, Senhor. Sou muito grata a Ti, Pai, pela minha casa, pela minha família. Obrigado pelas amizades, Senhor. Eu quero Te agradecer por cada vida que tem adentrado nessa igreja, por cada amizade, por cada amigo. Obrigado, Jesus. Só tenho a agradecer pelo calor, pelo frio, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Gratidão. Final de campanha, o que eu tenho para te dizer é gratidão. Porque por mais tribulações que nós passamos,
Senhor não nos abandonou em nenhum momento. O Senhor se fez presente. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Vamos entoar o hino da harpa cristã? Glória a Jesus. O 291 da harpa cristã. Você que está em casa acompanhando pela live, vai fazer os seus pedidos de oração. E logo mais a diaconisa Adriana estará orando pelos pedidos de orações. Aleluia. 91. Vale a pena ser cristão. Vale a pena carregar a cruz. Aleluia, Senhor. Soberano Deus. Também vou levar a minha cruz. Porque eu sei que naquele dia eu vou trocar por uma coroa. Aleluia, Deus. Mas contempla essa cruz.
feito. Irmãs? Alguém? Uma palavra? Fica à vontade. Vocês estão na casa dos pais. Tu és bom, Senhor. Aleluia, soberano. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Irmãos, eu estou muito alegre. Aleluia. Sempre louvando a Deus, pedindo a Deus. Todo problema que eu pus na mão do Senhor, que eu pedi oração, eu para receber a resposta. Oh, glória. Aí está tudo homologado. Daqui 45 dias eu tenho a resposta total. Glória a Só os dias, não é mais 45 dias. Aí na campanha eu fui orando e pondo na mão do Senhor e para a glória do Senhor Jesus. Você me ligou, mandaram um verbete para mim, para eu ficar tranquila, que está tudo homologado. Aí ela me ligou lá, pediu, eu levei foto, levei os fotos dela belezinha, 2 meses de vida, e levei assim. O tempo foi passando, tem tudo, né? Melhor ainda, porque está tudo comprovado. Aleluia, Eu Deus. espero que, quando for dezembro, até o final de dezembro, eu já estou com a documentação dela em dias. Para a glória do Senhor. Deus é fiel. Glória. Eu estou muito feliz por estar aqui e foi aqui que eu achei o apoio, achei aqui muito bom, aqui graças à igreja. Estou orando para Deus mandar almas para mim, para a casa do Senhor. Glória a Jesus. Cheio. Glória. Nós cremos que Deus vai fazer a obra. Eu creio. Senhor. E é para orar no coração, pedir para Deus tocar no coração das pessoas, porque aqui há milagre. Há milagre, aqui nós clamamos ao Senhor e põe na mão do Senhor e o Senhor resolve para nós. E a minha família também, meus filhos lá em Goiânia, está todo mundo bem, graças a Deus. Começa aqui das irmãs, aqui na igreja, que como a gente só está passando. E é isso aí, irmãos. Nós firmamos o caminho do Senhor e um dia nós estamos lá na glória do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você vai ficar pertinho. Aleluia, Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Deus é fiel e tremendo. Soberano. Glória a Jesus. Deus é fiel, Deus é poderoso. E o Senhor faz milagre. Só basta crer, irmãos, campanha. Quando a gente faz, a gente sempre tem a resposta do Senhor. Porque quantas campanhas eu já fiz e sempre recebi a resposta do Senhor. A gente tem que ser fiel. E Ele é fiel conosco. Por que nós não seremos fiel com Ele? Glorioso é o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor para engrandecer o nome dEle. Porque aqui o motivo, toda a honra e toda a glória é do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que faz acontecer sobre nossas vidas. Sem Ele nós não somos ninguém. Sem Ele nós não somos nada. E cada vez que nós clamamos, suplicamos a Ele faz acontecer sobre o nosso meio. E quem é este homem? Quem é este que faz até o mar se abrir? Quem é este que faz o morto levantar? Quem é este que faz os milagres, cego ver, coxa andar? Quem é esse? É o nosso maravilhoso Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.
essa noite eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e há de fazer, por tudo que Ele pode fazer sobre nós. Toda vez que nós clamamos, descemos em oração, o Senhor faz o extraordinário acontecer. E essa noite estamos aqui, Senhor, para agradecer os milagres que o Senhor concedeu sobre nossas vidas. Hoje é o último dia da campanha de oração e nós sentimos o poder sobre nossas vidas. Nós vimos o extraordinário acontecer sobre nossas vidas, Senhor. As nossas orações de clamor, o cuidado que o Senhor teve com cada um de nós nas nossas petições, Papai querido, porque o Senhor faz o perfeito sobre nossas vidas. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor não faz. Mas porque o Senhor sabe de todas as coisas. Nós não somos ninguém sem Ti, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, Pai. O Senhor tem cuidado de cada membro desta igreja, Pai. O Senhor tem cuidado da sua igreja amada, Senhor. Por isso nós te clamamos mais um dia nesse último dia, Senhor. Faça o milagre acontecer aqui no nosso meio sempre, Pai. Pai, venha abençoar esse tempo sagrado que é teu, não é nosso, é teu, Senhor. Coloca as pessoas aqui neste lugar, Senhor, os necessitados, aqueles que estão necessitando de Ti, Papai amado, Pai querido, aqueles que sofrem com ansiedade, aqueles que têm um problema que eles acham que nada pode resolver, mas eu sei porque eu creio que o Senhor pode fazer o impossível acontecer, Pai. Então, Pai, entra no nosso meio, entra na nossa causa. Aqui essa noite, eu coloco o nosso tempo. Cada cadeira eu profetizo, cada cadeira uma pessoa sentada, que daqui a alguns dias não vai ter nem lugar, Senhor, porque as pessoas vão começar a querer vir, Senhor, aqui no seu tempo de adorar e bendizer, não por causa de nós, mas sim por causa de Ti, porque toda honra e toda glória é sua, não é nossa, é seu, Senhor. Então o Senhor faça o inexplicável, o inacreditável, o impossível aqui neste lugar, Pai amado, Pai querido. Aqui eu te apresento a nossa irmã Cida, Senhor. Continua abençoando a sua vida sempre, Pai. Faz o extraordinário, Senhor. Ela te clama, ela pede, ela te suplica em algo sobre sua vida, Senhor. Então, como igreja, como clamor aqui essa noite, Senhor, faz o impossível, o extraordinário. Vai dando força sempre para ela, Papai querido. Faça ela enxergar o sobrenatural sobre sua vida, Pai amado, porque é a mão do Senhor que está em tudo sobre a vida dela, Senhor. Então o Senhor cuida, o Senhor conceda as suas petições, coloca a mão nas papeladas, Senhor, que está nas suas mãos, que ela tem colocado, Papai querido, que venha dar logo as suas respostas, Papai querido e santo, e vai suprir todas as suas necessidades, que nada há de faltar sobre a vida dela, sobre os seus familiares, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso que cumpre aquilo que o Senhor fala, Senhor. Aqui eu quero colocar a nossa irmã Bati, Senhor, que desde o primeiro dia da campanha está aqui conosco, clamando, suplicando, Senhor, nas nossas madrugadas, orando junto com a gente, Papai querido, para conceder os milagres, Senhor, e o Senhor concedeu.
cuidar das suas ovelhas que está aqui presente, papai querido. E eu creio, já olho pelos olhos da fé, que logo vai ter mais ovelhas aqui para eles cuidar com amor, com cuidado, com carinho, como se deve ser feito, papai querido. Usa eles como canal de bênção, como o Senhor tem usado sempre, Senhor. Que a humildade não saia do meio deles, papai querido. O Senhor usa eles na revelação, Senhor, na oração, no milagre, papai querido e santo. Que o Senhor cuida do seu financeiro, cuida da sua empresa, dos seus funcionários, papai querido. Cuida deles como o Senhor sempre tem cuidado. Nada tem faltado, Senhor, porque eles são pessoas de ti, papai querido. Não mede esforço, Senhor, para estar na sua obra, fazendo o seu id, papai querido e santo. Eu creio, papai querido. Então, cubra eles com a sua proteção, papai querido e santo. Aqui eu apresento minha casa, minha família, minhas filhas, Senhor. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio, Senhor. O Senhor sabe o que está aqui dentro do meu coração, Senhor. Então, cuida delas, papai querido, que eu sempre coloco elas no caminho certo, Senhor, para fazer a sua obra, papai querido, que elas não venham desviar nem do lado, nem do outro, sempre estiver em frente da obra do Senhor, Pai amado, Pai querido, porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para fazer. E aqui também, eu oro pelas pessoas que estão assistindo a live ou que vão assistir a live, que o Senhor cura, que o Senhor proteja, papai querido, que alcance vidas que estão do outro lado, muitas vezes estão num quadro de depressão, de ansiedade, muitas vezes eles estão achando que o Senhor esqueceu deles, muitas vezes eles estão afastados da sua presença, se afastaram de ti, Senhor, mas que o seu amor alcance eles outra vez, Senhor, para que eles estejam na sua casa, fazendo sua obra, porque o Senhor tem chamado a cada um, papai querido, para estar contigo. Aquelas pessoas que se encontram enfermas, que encontram, papai querido, endividado, com problema na justiça, Senhor, alcança, papai querido, a cada um, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o advogado e juiz, o Senhor sabe de todas as coisas, então supre todas as necessidades possíveis, papai querido, e venha abençoar, acampa os seus anjos ao redor da casa de cada um e proteja aonde a oração chegar, papai querido, vida seja transformada, que o milagre aconteça e o extraordinário seja feito pelo teu nome, não pelo nosso, mas pelo teu nome, porque aqui o dono do milagre é o Senhor. O Senhor só usa os instrumentos, os vasos que estão aqui para passar a sua mensagem, porque é o Senhor que pode todas as coisas, porque é o Senhor que pode todas as coisas. E essa oração que eu faço, obrigado, Senhor, que o Senhor tem sempre estado aqui com a sua presença e ter feito um extraordinário sobre nós. Aleluia. Essa oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus, Ele é fiel, igreja. Só tenho a dizer que Deus, Ele é fiel. Ao longo da campanha, nós enfrentamos bastante obstáculos. Quando a igreja
foi o tempo inteiro orando e crendo que ele iria ser curado. Mas certo dia o Senhor me mostrou ele indo para o céu. A partir dali, a minha oração mudou. Senhor, eu agradeço a oportunidade de convivência com ele. Foi meu segundo pai. Pode levar. Até aqui, eu só te agradeço pela estadia que eu fiquei com ele. Tivemos convivência de 7 anos. E a partir dali eu aceitei a partida dele. Porque eu entendi que Deus disse não para mim. Que Deus não iria deixá-lo. E não adianta a gente ficar confrontando Deus. Só nos cabe aceitar e esperar aquele grande tiro. Porque ele tudo tem propósito do Senhor Jesus. Através da enfermidade do meu sogro, até a sua passagem para o outro lado, até a sua partida dele, muitas e muitas pessoas oraram, jejuaram, buscaram o Senhor Jesus. Quantas e quantas pessoas, muitas podem ter se reconciliado com o Pai. Inclusive meu sogro, eu estive com ele antes da partida, onde ele orou, aonde ele disse para mim que queria voltar para Jesus, até me chamava de irmãzinha e me cumprimentava com a paz do Senhor, irmãzinha. E então isso eu tenho fé e creio que ele está dormindo no Senhor Jesus, porque Deus me mostrou para mim, mostrou para o meu esposo, que Deus o recolheu. Antes ele estava rebeliado, não queria saber de igreja nem por sonho, digamos assim. E eu creio que é para lá que ele foi, do seio de Abraão. Então nós oramos, eu principalmente por anos, para que meu sogro fosse salvo. E ele foi salvo. Porque se eu não creio que ele foi salvo, em vão eu ser cristã. Então eu creio que ele está assim dormindo no Senhor. E que quando nós formos para lá, eu vou encontrar ele de novo. E ele vai dizer, mas até aqui eu vou ter que te suportar? Porque nós brigávamos, mas nós se amávamos. Então assim, eu creio, meu sogrinho está lá no céu. Sinto muita saudade dele? Eu sinto. É fácil superar o luto? Não é fácil. É uma dor que você tem que conviver dia após dia com a dor. Mas sei que hoje eu não consigo falar mais fácil. Porque eu sei onde ele está. E é para lá que nós iremos, para o céu. Então assim, não foi em vão essa campanha. Porque eu sei que muitas vidas foram alcançadas e serão alcançadas. As nossas pregações, adorações e louvores se encontram no YouTube. Para você que acompanha na live, nós não temos muita coisa. Nós somos da Igreja de Cristo no Brasil, uma igreja de ministério simples, que está começando aqui em Chapada do Sul. É uma igreja, é um ministério antigo, tem 92 anos. É um ministério que iniciou na cidade de Mossoró. Ela faz 93, dia 12 de dezembro, mas tem 92. E agora em dezembro, dia 12 de dezembro, ela completará 93 anos de existência. É uma igreja que foi fundada por 6 pastores na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então é uma cidade que é uma igreja 100% brasileira. Ela não veio de fora de outros países, ela foi criada no Brasil. Então no Mato Grosso do Sul, nessa região especificamente, ela está começando um ministério que está iniciando agora. E agora ela está sob o comando do pastor Rogério, que é formado em teologia e é o meu esposo. Então nós temos poucos membros, nós temos poucos equipamentos, nós fazemos live com o meu celular. Tudo que usamos são equipamentos meus, muito simples. Talvez você que está acompanhando aí pela live, talvez o som esteja um pouquinho ruim, a imagem não esteja legal, mas é porque eu estou explicando o motivo. Mas espero que a mensagem a ser transmitida, você venha a entender que a gente está aqui com um propósito, falar desse Jesus Cristo maravilhoso, que mesmo diante do luto, ele te abraça e diz, eu estou aqui com você. Calma, eu não te abandonei e vou ficar junto. Jesus, ele não nos abandona. Por mais luta que você esteja passando, por mais difícil que você esteja, Deus ele usa tanta coisa, amada igreja, até nos pequenos detalhes. Conta rápido, eu fui para Campo Grande em setembro, porque eu estava perdendo a visão, porque eu tenho uma doença autoimune.
inteiro. E aí, quando ele estava na metade do caminho, ele disse: eu posso orar por você? Você crê que Deus pode te curar? Eu falei: eu creio. E ele foi orando para mim. E quando chegou na rodoviária, ele falou assim para mim: você crê que Jesus te curou? Eu falei: eu creio. Ele falou assim: você está curado, se você crê. Eu falei: eu creio. Então, assim, gente, em coisas, eu vejo Deus em tudo. Meu marido fala que eu sou meia doida, mas eu vejo Deus em tudo. Eu fui devagar, saí da Santa Casa, porque eu sou sincera, eu não aguentei ficar lá. É um caos tão grande, é desesperador ficar lá dentro. Eu saí por livre e espontânea vontade, ninguém me segurou, porque eu resolvi procurar o particular. Fui pro hotel, um cristão mesmo. Ele falou: Jesus. No dia seguinte, peguei um Uber, cristão de novo. E detalhe, ele não sabia o que estava acontecendo comigo. Ele orou por mim e disse que Jesus havia me curado. Continuo meu tratamento normal, estou fazendo tudo certinho. Creio que Jesus me curou? Creio. Mas eu continuo fazendo as minhas coisas normais. Eu não estou sentindo o que eu sentia antes, mas eu continuo o tratamento até Deus mandar eu parar. Então Deus, Ele usa situações para nos aproximar dele. E muitas vezes nós não entendemos. Já viu aquele ditado? Às vezes você vai sair para um lugar, o carro estraga, fura pneu, acaba o combustível, a gente faz o quê? Murmura, fica bravo. Eu não fico. Hoje eu não fico mais. Antes eu ficava. Hoje eu agradeço. Porque a gente não sabe o que vai acontecer naquela curva. Talvez naquela curva era um acidente para você. E Deus está te livrando, Deus está te protegendo. Deus, Ele é tão fiel, mesmo a gente sendo falho, pecador, a gente erra todo dia. Ele, mesmo assim, Ele vem com aquele cuidado dele tão bom, tão maravilhoso, e nos abraça, e nos dá conforto. É assim que Deus trabalha. Tem coisa que nós não vamos entender. Quem já aqui já não passou por tanta luta financeira que abriu o armário e não tem nada para fazer? Eu já passei. Com filhos pequenos, que abriu o armário e não tem nada para fazer. Eu já passei por isso. Você tem que ir no mercadinho da esquina e pedir: pelo amor de Deus, me vende um macarrão e muito de óleo. E crer que Deus no dia seguinte faz um milagre. Entrar na concessionária e dizer: eu vim buscar um carro. E dizer assim: olha, eu orei de madrugada e eu vim buscar um carro. Meu esposo olhou para mim e falou assim: você deve ter problema. Se você comprar um carro, eu vou buscar um carro. Eu quero o carro. Eu orei e Deus mandou eu ir lá. O carro está lá me esperando. E eu quero um carro onde eu posso pagar a parcela. Eu entrei lá e saí dirigindo. Comprei o carro, paguei na porta, pago o carro, financiei, paguei certinho. Orei primeiro. Oração gera milagre. Quando nós oramos, entregamos e confiamos no Pai Celestial, Ele faz. Meu esposo sonhava em ter uma caminhonete. Vamos orar? Vamos orar. Oramos, fui lá. Cheguei lá e falei: eu quero uma caminhonete assim, a parcela tem que ser tanto. Beleza. Não foi no final da tarde, a caminhonete estava na porta da minha casa. Está aqui a parcela que você quer, nós faz. Fé. E crer naquilo que nós não temos. Deus não sabe. Então a gente tem que ter fé. Hoje, está difícil as coisas. Está passando por luto. Você levanta de manhã e olha as circunstâncias para Deus, não dá, não tem jeito. Está tudo difícil, eu não vejo solução. Calma, tem um amanhã, tem depois de amanhã. Deus está no controle, Deus Ele é soberano. A gente tem que confiar que vai dar certo. Se há papel na justiça, Deus destrava. Se precisa de uma porta de emprego, Deus abre, Deus prepara. Deus é Deus de milagre, Ele faz milagre. Mas muitas vezes nós também temos que entender que tem milagre que Deus não vai fazer. Tem coisa que Deus não vai fazer porque Ele não te ama, não. Pelo contrário, é porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, então Ele não vai fazer aquilo que nós pedimos muitas vezes, porque por amor a nós mesmo.
Que existe coisa que Deus não vai fazer, porque Ele não acha que não é o momento de acontecer na nossa vida. Mas quando Deus não faz aquilo que nós pedimos, Ele nos dá o conforto interior para suportarmos. A oração, muitos, eu tenho certeza que assim como eu, como muitos, jejuou e orou de madrugada para a vida do meu sogro. Muitos fizeram isso, muito. Tinha muita igreja orando, tinha muita igreja buscando. E não, Deus disse não. Eu lembro quando a Sheila contou o testemunho dela, de a igreja em peso orando pelo filho dela de 17 anos, e Deus disse não para ela. E recolheu o filho dela de 17 anos. Quando ela contou o testemunho, eu confesso que eu fiquei no primeiro momento, eu falei, poxa Deus, né? Por quê? Nós não vamos nunca entender por que agora. Só quando nós chegar lá. E ela aceitou o não de Deus. Deus não deixou de ser o Deus da vida dela. E é isso que nós temos que fazer, muitas vezes passar. O luto ele dói bastante, mas vai passar. Hoje minha sogra está passando por luto. Com o tempo, ela vai passar. Nós todos vamos passar. Mas permanecer na presença do Senhor Jesus, porque Ele é soberano. Porque eu já escutei muita gente dizer: eu saí da presença porque Deus me tirou a casa, porque Deus me tirou o carro, porque Deus me fez pobre, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Mas peraí, o que você tem feito para merecer aquilo que você tanto pede? O que mais as pessoas pedem é casa, é carro, é bem. Deus abençoa nesse sentido, abençoa. Mas o que fazemos para chegarmos lá? O que nós temos feito para merecer? Se a gente pegar a luz da palavra de Deus, vamos ver que muitos passaram por aqui e foram embora e não tiveram nada. Mas nem por isso Deus deixou de ser Deus da vida deles. Como eu pensei, o que eu tenho que aprender com essa campanha é que me fez chegar mais perto de Deus. E eu sou cristã há muitos anos, mas sou fraca, sou errante, eu confesso. Todos nós somos. Erramos, pecamos, mas temos que reconhecer que nós erramos, que nós pecamos, voltar a corrigir e se consertar. Vamos voltar essa noite, em seguida já vamos entrar na palavra de Deus, que é o alimento para as nossas almas nessa noite. E que o Senhor Jesus possa abençoar cada um que participou dessa campanha. Cada um que esteve aqui pregando, louvando, que seja alcançado, tocado pelo Espírito Santo. Espírito de Deus.
adorar, Senhor. Vamos buscar a tua face, Senhor. É, papai. Parabéns, Senhor Jesus. Porque nós não somos nada sem tua presença, Senhor Jesus. Cada um de nós somos, Senhor, dessa terra. Parabéns, Senhor Jesus. Parabéns, Senhor Jesus. Deus, Ele é o nosso escudo. Ele nos protege. E nós somos um milagre. Tem um louvor que fala que sou um milagre. E Deus, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fogo é minha vida.
ficaria satisfeito, porque Ele é um Deus poderoso e Ele faz e desfaz tudo o que Ele quer. Já sinta a presença dele desde o começo desse culto. Usou cada irmão, cada irmã que passou por esse púlpito aqui nesses dias de campanha. O Senhor falou conosco tremendamente, nos fortaleceu, a nossa fé foi firmada mais e mais por tudo que Ele tem feito. Aleluia. Abra as vossas Bíblias no livro de Atos, Atos 9. Atos 9, versículo 36. Vou ler até o 43. Aleluia. Atos 9, do 36 ao 43. Aleluia. O Senhor é fiel. E no último dia de campanha eu falei assim: o que vou pregar? O que vou pregar? E de repente o Senhor me falou através dessa palavra. Falou sobre Dorcas, a ressurreição de Dorcas. Aleluia. Uma mulher extraordinária na sua simplicidade e com seu amor pelos necessitados, por aqueles que eram desamparados. Na sua simplicidade, ela serviu com Jesus honrosamente. Ela não era uma mulher que louvava, que pregava, mas ela tinha um dom nas mãos, que através desse dom ela levou muitas pessoas para o reino de Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai falar bem assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu que naqueles dias que enfermada ela morreu. Então, tendo-a lavado e depositaram num quarto alto, e como lida era perto de Jó, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera. E quando estava com ela, mas Pedro, fazendo sair a todo, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe as vivas. E foi isto notório por todos a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtido. Glória a Jesus. Aleluia. Eu confesso que quando eu comecei a estudar a história de Dorcas, eu voltei a um tempo passado. Eu voltei no tempo de criança, a lembrar de coisas que aconteceram. Mas a história de Dorcas, ou Tabita, que era uma discípula de Jesus na cidade de Jó, ela era conhecida por suas boas obras e caridade. Ela era especialista em fazer roupas para os pobres e viúvas. O nome Dorcas significa gazela em grego, enquanto Tabita tem o mesmo significado em aramaico. A vida de Dorcas, ou Tabita,
dedicada a ajudar os necessitados e pobres e viúvas naquele lugar. E quando eu comecei a ler, eu comecei a ver que naquela época, viúvas, divorciadas, até no tempo de hoje, alguns, tratam assim, eram desprezadas, eram largadas, ninguém ajudava, elas passavam por necessidade, ela não tinha como ter, como se diz, trabalhar e ter os seus mantimentos, mas Dorcas, com a sua sensibilidade, com o seu amor, ela vendo aquelas viúvas sofrendo naquela época, ela se encheu de íntima compaixão. Mas como? Ela fala assim, como falar do amor de Deus para essas mulheres? Como eu vou ser usada para falar do amor de Jesus? Que Deus pode curar, que Deus pode salvar, que Deus pode suprir todas as suas necessidades. O que ela não era pregadora, ela louvava, mas ela tinha habilidade em suas mãos. E quando ela olhou uma linha e uma agulha em suas mãos, ela falou assim: Senhor, usa essa linha, essa agulha, as minhas mãos como instrumento seu para com aquelas mulheres necessitadas, para me falar para elas que o Senhor pode mudar e transformar a vida delas. Eu penso assim, que aquelas mulheres se sentiam tão sozinhas, desprezadas naquele lugar, e quando Dorcas passava, via elas toda maltrapilha, toda mal vestida, toda precisando das coisas, ela ia lá com todo carinho, com os seus olhos. Eu acho que Deus já dava para elas medidas daquelas viúvas. Ela ia lá com o seu amor e começava a costurar, como se fosse para uma pessoa importante, porque para ela aquelas viúvas eram importantes como as outras pessoas, e costurava com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Quando ela terminava, ela chegava naquela viúva e trazia, e aquilo foi cativando aquelas viúvas, aquelas necessitadas, e foi a contribuição que Dorcas, a sua dedicação a costurar e doar as roupas e túnica para os necessitados, que alcançou, que foi pregado o Evangelho para aquelas mulheres. E quando eu estava lendo, eu comecei a imaginar, falar: Senhor, como é verdade, como as viúvas eram desprezadas naquela época, ninguém cuidava delas, elas não podiam nem trabalhar para ter seu próprio sustento, como ela era desamparada, ninguém dava amor, ninguém, acho que talvez nem conversava com aquelas mulheres. E Dorcas, com o seu amor e sua humildade, começou a alcançar aquelas mulheres, começou a mostrar que o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele era amor, Ele era humildade, Ele era compaixão, Ele cuidava, Ele protegia. E era isso que ela ia mostrando através das suas costuras. E quando eu falei no começo que me fez voltar no tempo, confesso, eu até chorei fazendo essa mensagem, porque me fez voltar no tempo de criança, quando minha mãe separou do meu pai, quando nós fomos morar com a minha avó, e minha avó já não tinha quase nada, e minha mãe também não. Naquela época era escasso o serviço para
Mas no lugar que a gente foi morar não tinha nem lugar para ir para casa de pessoas, ou era trabalhar no serviço braçal, era roça, era carpir, arrancar um feijão, carpir uma soja, ou colher algodão. E eram poucos que davam serviço para mulheres. E eu sei que era um tempo muito escasso, que muitas vezes a gente chegava da escola e tinha pouca coisa para se comer. Só tinha aquele basiquinho dos básicos, nem a mistura tinha. Era a raridade. Só no começo do mês que recebia aquela mixaria lá para um pouquinho de coisa. E muitas vezes, quando a gente estava com fome, e eu catava um pouquinho de sal, tinha um pé de limão atrás da casa. Eu ia lá para trás do limão. Hoje eu lembrando, falava assim, um pé de limão abençoado. Os limãozão, limão rosa, amarelo, parecia uma pocã. E aquilo a gente imaginava uma pocã chupando. E chupava aquilo lá para enganar a fome do dia até chegar o horário da janta. E muitas vezes as vizinhas, vizinhanças, irmão, assavam pão no meio da tarde, faziam bolo. E aquele cheiro subia e a vontade vinha de comer um pedaço de pão, de comer um pedaço de bolo. E às vezes a gente, em silêncio, falava assim: ó Deus, eu podia estar no coração. E a vizinha poderia dar um pedacinho. E Deus fazia. E hoje Deus me fez lembrar disso. Sempre a vizinha fazia um pãozinho a mais. E quando terminava de assar, ela chegava lá na porta e falava: ó, dona Dina, minha avó chamada Dina, eu trouxe esse pão para vocês comerem, mas as suas netas. E aquilo era uma alegria para a gente. Imagina essas viúvas. Quando Dorcas chegava em sua porta com a túnica nova, talvez com um pedacinho de pão, com pouquinha coisa, mas era alegria para aquelas mulheres que não tinham nada, que era desprezada, que era desamparada. E quando Dorcas adoece e falece, aquelas mulheres ficam desesperadas. Fala, é a única, ela não pode morrer. Era a única que nos ajuda. Tem que ter diferente, tanto que as fé delas estavam tanto ali, irmãos, que elas só lavaram o corpo, a vestir e colocaram no quarto alto. E sabendo que Pedro passava por ali, que era perto da cidade de Lida, eles mandam chamar e falam: vem depressa, não demore. E quando Pedro chega e se depara com todas aquelas viúvas ao redor ali, chorando, suplicando e mostrando aquelas túnicas que foi feita com amor, com dedicação, eu creio que elas falavam assim: faça alguma coisa, faça algo. Nós conhecemos Jesus, que ela nos apresentou. Ele já ressuscitou. Vocês podem fazer, porque o Senhor falou assim que, eu creio que elas falavam assim para ele, que Jesus falou que vocês poderiam fazer, nós, né, poderiam fazer as mesmas coisas, até ressuscitar, se nós tivermos fé. Estão mortos. Ali eu creio que Pedro se enche de íntima compaixão pelo pedido daquelas mulheres chorando. E Pedro, ao lembrar que o Senhor, naquela época quando ressuscitou, Talita Cum, tira todas aquelas pessoas de lá de dentro da sala, fala: sai todos para fora, e começa a aclamar o Senhor. Se ajoelha no pé daquela cama e começa a suplicar ao Senhor para que o Senhor volte à vida. E com uma palavra de autoridade,
ele fala: Tabita, levanta-te por fé. O que falta hoje de nós para nós alcançarmos é a fé, é a autoridade de falar o que nós queremos que aconteça sobre nossas vidas. Muitas vezes a gente se calando diante do problema, mas o Senhor quer fazer a gente mulheres fortes, mulheres determinadas, mulheres com ousadia para fazer a sua obra, assim como ele levantou Dorcas naquela época. Fala, e você talvez hoje está aqui e fala assim: mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei orar. Mas você tem uma habilidade nas mãos, você tem algo nas suas mãos que pode fazer para o reino do Senhor. A gente não pega a palavra só aqui no púlpito, não. A gente pega a palavra em ações, como ela fez. Ela pegava a palavra em ação, como ela fazia naquela época. Talvez a irmã é habilidosa em fazer um bolo. Talvez a irmã é habilidosa em limpar uma casa. Talvez a irmã é habilidosa a costurar, com a irmã que gosta de costura. Cada um tem uma habilidade para servir o reino do Senhor. Talvez a sua vizinha está ali passando por um momento difícil e você lembra e fala assim: eu estou batendo um bolinho aqui, olha, eu sou tão boa em fazer isso, eu posso fazer 2 e levar para o meu próximo. Deus te usa mesmo para pregar o evangelho, é o amor ao próximo. Quando Deus falou assim: amar a Deus como eu te fiz, amar ao próximo, é o amor genuíno, é o amor que você não vai dar com a mão e falar com a outra. Não, você dá sem falar para ninguém. Muitas vezes pessoas hoje em dia querem ajudar as outras pessoas, mas estão aqui, olha, hoje eu estou aqui na casa do irmão, o irmão estava passando necessidade, trouxe uma cesta básica. Irmãos, para com isso. O irmão já está tão humilhado, o irmão está passando por problemas difíceis, você não precisa estar falando para todo mundo o que o irmão está passando. Não. O irmão, você faz com a mão, quando não precisa ficar sabendo. Se o irmão está doente, enfermo, e você limpa uma casa dele, fala assim: vou doar meu tempinho para ajudar meu irmão a limpar uma casa. Ô irmão, chega agora, você fala nada. Ô irmão, hoje eu vim aqui, eu vou te ajudar a limpar essa casa. Eu sei que você está com problema hoje, eu sei que você está passando por uma enfermidade. Irmão, não se preocupe não, eu vou te ajudar. Faça com amor. Isso é amar ao próximo. Isso é fazer o íntimo do Senhor sem falar uma palavra, com o seu amor. Eu olhar para o meu próximo e ver as necessidades que ele precisa. Dorcas, ela passava somente na rua, ela olhava a irmã e ela sabia a necessidade do irmão. E ela lá, com a sua habilidade, fazia e entregava. E ali ela pregava um amor genuíno. E o ocorrido se torna-se conhecido por todo aquele lugar quando ela é ressuscitada por Pedro. Porque Deus via as boas obras que aquela mulher fazia. E Ele decidiu usar a vida dela para alcançar mais pessoas para o reino dele. E foi alcançado com glória, porque Jope inteira ficou sabendo do sucedido. Eu creio que cada esquina que passava falava assim: o Deus de Dorcas ressuscitou ela. O Deus de Dorcas, eu quero conhecer esse Deus de Dorcas. E sim, ela ia até lá e falava do milagre. A vida de Dorcas é uma poderosa exemplo de fé ativa ao próximo. Ela não tinha cargo, ela não era famosa, mas sua vida tocou muitas outras vidas. Mesmo
fazia era com amor, com dedicação. Ela prova que uma vida comum, quando se entrega ao Deus vivo e poderoso, faz uma grande diferença, não só sobre nossas vidas, mas na vida de muitos. Doca vivia através de sua fé em Deus em todos os dias de sua vida. Ao levantar, ela já entregava a sua vida para Deus e falava do desejo do coração alcançado. E eu creio que ela falava: vamos comigo, estou aqui costurando, Senhor, costure comigo. Vamos, Senhor, faça a obra aqui no meio da sua simplicidade. Ela usava o que ela tinha em suas mãos, e não era nem um diploma. Ela usava uma agulha e uma unha. Era o suficiente para mudar a vida de outras pessoas que estavam ao redor. E Doca, ela não tinha liderança, ela não pregava, mas as suas ações pregavam por ela, o seu amor pregava por ela. Quantas mulheres não procuravam ela para desabafar? E ela, com todo amor e carinho, ela os acolhia com amor. A gente, muitas vezes, não esperamos que as nossas ações podem mudar a vida de outros. Muitas vezes, você fala assim: eu sei fazer um pão. O que esse pão vai mudar na vida de outro? Muita coisa. O que ao limpar uma casa, uma vassoura, vai fazer na vida de outro? Vai mudar muita coisa. Sua vida, a vida da outra pessoa vai se transformar, porque ela vai ser lembrada o tempo todo. Igual Dorcas era lembrada. Quando aquelas mulheres estariam passando por dificuldade, a primeira coisa, vamos lá em Doca. Doca, ela vai nos dar um incentivo, ela vai nos dizer o que fazer. E muitas vezes a gente tem até medo de falar com a outra pessoa do lado. Quantas vezes você entra no mundo e sai calado no local, e você olha a pessoa que está ali sofrendo, angustiada, triste, você está vendo a expressão, e você não tem coragem de sentar perto dela e falar assim: Jesus te ama, Deus é contigo, não se preocupe, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe, o Senhor te viu, o Senhor te chegou e o Senhor te abençoou. Eu creio que é assim que Doca fazia quando chegava. O que a história de Doca mostra para a gente essa noite? Ela é uma história pequenininha que foi falada aqui na Bíblia, porque ela foi lembrada por Deus. Ela deixou um legado. Ela deixou um legado para nós, mulheres, sermos igual a ela. Qual é o seu dom? Para usar na obra do Senhor. Pode ser simples, mas o simples é que se torna grande. Era simples o que ela fazia, mas se tornou grande, porque ela levou muitas almas através da sua simplicidade, através do seu ato, através do seu amor, através da sua dedicação. Hoje nós estamos aqui bem, e quando eu comecei a lembrar do meu passado,
coisas que eu passei no passado, eu até pensei assim, o que passava no coração de minha mãe. Nunca perguntei. Mas eu creio que era angustiante. Porque hoje eu sou eu e minhas 2 filhas. Agora eu entendo o que a minha mãe passava no passado. Eu entendo o que era sair cedo para trabalhar e contar com aquilo para manter as suas filhas. Hoje eu entendo. Também você pode entender também. Então, irmãos, hoje em dia eu vejo assim um preconceito. É muito preconceito. Algumas igrejas, não falo todas, não aceitam viúvas, não aceitam divorciadas, pregar a palavra do Senhor, e fazer o índice do Senhor, e fazer a obra do Senhor. Algumas, não é todas. Mas eu creio que essa história vai mudar, porque Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele usa de forma que você nem pode imaginar. Hoje você pode estar aqui e falar assim: como servir o reino do Senhor e alcançá-lo? Usa o que você tem nas mãos. Deus fala assim para você essa noite: usa o que você tem nas mãos, o que você tem habilidade em fazer. Eu sei orar? Ore para aqueles que estão necessitados agora. Ore pelos enfermos, pelos doentes, para que o Senhor alcance a sua alma. Eu sei pregar, usa a sua pregação para que levar almas para o céu. Sei louvar, usa a sua adoração para quebrantar almas. Use o que você tem nas mãos como instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Porque você é precioso para Deus. Nós somos preciosos para Deus. E Deus construiu um exército de mulheres ousadas e usadas na mão do Senhor. Nós somos vasos poderosos. Nós podemos até nos acharmos pequenos, mas por Senhor nós somos grandes e poderosos na mão do Senhor. A história de Dorcas nos mostra que não precisa estar no púlpito ou ter cargos importantes para impactar almas ou vidas. Ela viveu de forma simples, serviu com o que ela tinha e foi o suficiente para deixar sua marca profunda nas pessoas ao redor onde ela morava. Deus mostrou publicamente o valor que ela tinha e sua volta à vida foi usada como testemunho para muitos crentes em Deus. Amém, irmãos? Creia que você é usado. Creia que você é precioso, é preciosa na mão do Senhor. Você pode ser usado em qualquer lugar, em qualquer momento. Não se sinta inferior. Deus fala: use o que tem nas mãos. O que você tem nas mãos essa noite? Espero que os irmãos guardem essa palavra. Oração gera milagre. Oração transforma a vida. Oração faz toda a diferença no nosso meio. Creia que a sua vida foi alcançada, que você também alcançou outras vidas, porque você é instrumento usado nas mãos do Senhor. Você é um vaso. Você é uma serva poderosa. Glória a Jesus, porque o Senhor pode fazer todas as coisas. Aleluia. Vamos adorar o louvor. Glória a Jesus. Para encerrar, o chave de ouro essa noite. E creio que a vitória foi certa. Aleluia, Jesus.
preciosas. Nós somos usados, nós somos instrumento. Aleluia. Você é um vaso. Você pode estar até rachado, mas o Senhor, Ele vai te fazer um vaso. Eu quero adorar esse louvor essa noite. Falar que o Senhor pode até quebrar esse vaso essa noite. Você pode estar até quebrado, irmão. Você pode estar até rachado. Você pode estar destruído. Você pode estar moído. Mas o Senhor te fez um vaso novo essa noite. Creia. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego sem te contemplar. Se precisa de fogo, oh,
ser até quebrado, amassado, destruído. Mas o Senhor te refaz essa noite. Creia no Deus vivo e poderoso. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. Amém? Encerrando essa maravilhosa campanha, o Senhor se fez presente. E o Senhor nos fez aprender a crer mais e mais, e ter mais fé, e ter mais ousadia, porque nós somos vaso poderoso nas mãos do Senhor, e Ele usa a gente do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e com o que temos nas mãos. As boas obras serão feitas através das nossas mãos. Amém? Senhor amado Pai, obrigado, Deus, por o Senhor ter feito a sua presença em todos esses dias de campanha, Senhor. Hoje foi o encerramento e nós nos sentimos muito alegres e felizes, porque o Senhor se fez presente. O Senhor cumpriu as nossas petições. O Senhor fez o impossível acontecer. O sobrenatural nos fez aprender mais e mais a ter fé sobre Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu nas mãos o poder para evangelizar a cada pessoa necessitada. E o Senhor usa o que nós temos na mão de melhor para fazer a sua obra, Senhor. Então abençoa cada irmão, a cada irmã, Papai querido, que fez essa campanha junto conosco, Papai querido. Aquelas pessoas que estão do outro lado, que acompanhou a nossa campanha, eu creio que o milagre também foi alcançado do outro lado, porque quando a bênção cai sobre nós, ela cai sobre todos aqueles que nós colocamos a mão e abençoamos e oramos por suas vidas, Pai. Então, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelos livramentos, Papai querido. Obrigado, Senhor, pelos nossos dias, Papai querido. Obrigado, Pai amado, pela nossa despensa, pela nossa mesa, porque o Senhor tem nos dado, porque nada nos faltou, porque o Senhor supriu todas as nossas necessidades. O Senhor cumpriu, Papai querido, tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre nossas vidas, Senhor. Então, assim como nós foi alcançado com a sua graça, Papai querido, que outras vidas sejam alcançadas também, Papai querido, que o coração dela seja quebrantado, que o milagre venha acontecer assim como aconteceu sobre nossas vidas, Senhor. Que pessoas sejam curadas, Papai querido, de depressão, de enfermidades que os médicos até já desenganou, Papai querido. Que o Senhor alcance, porque o Senhor pode fazer o impossível acontecer, Pai. Abençoa essa vizinhança, abençoa os vizinhos da frente, do lado, do fundo, Papai querido. Abençoa cada um que passar aqui à frente do seu tempo, Papai querido. Alcança a sua graça, que o Espírito Santo de Deus, Papai querido, venha convencer eles a entrar aqui dentro do seu tempo. E eu profetizo essa noite todas essas cadeiras cheias de pessoas que precisam escutar de Ti, que querem o Seu amor, que querem sentir a Sua presença, Papai querido. Eu profetizo essa noite que essas cadeiras vão estar cheias, Papai querido, e pessoas vão ser alcançadas com o Seu poder, assim como o Senhor alcançou nós, Papai querido. Então abençoa cada irmão, a cada irmã. Abençoa também, Papai querido, aqueles que não puderam estar aqui essa noite, e toda essa vizinhança. Glória a Jesus, porque o Senhor é perfeito. Vou dar a bênção apostólica aqui essa noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Amém. Glória a Jesus. E obrigada a cada um que participou conosco através da live. Eu espero que você alcançou o seu milagre, que o Senhor fez grande coisa na sua vida, e eu profetizo na sua vida grandes bênçãos, e aquilo que você está pedindo aí agora vai se cumprir na sua vida. Amém, irmão?